Primeiro, a gente entender que as grandes empresas estruturadas denominam os seus cargos executivos, tá? Muitos desses cargos executivos começam com a letra C, que vem do chief, do chefe, né, do gestor. Okay? Tem um conjunto de siglas que são denominadas ou usualmente utilizadas. A mais conhecida de todos é o CEO, escreve-se CEO, que como se fosse o Chief Executive Officer, como se fosse o chefe executivo, né? Como se fosse essa, digamos, a tradução básica dessa questão. Mas não existe só esse, existem outros cargos, né? Então, outras questões que são sempre direcionadas para os cargos de alto escalão, os cargos executivos, certo? A gente não está falando dos cargos operacionais, nem o de média gerência. A gente sempre está falando dos cargos executivos. As grandes empresas trabalham dessa forma. Se você trabalha numa pequena empresa ou sempre atuou numa pequena empresa, pode acontecer de você nunca ter escutado falar nesses termos. Porque a pequena empresa ela não está acostumada a trabalhar com esses termos. As grandes empresas, sim, elas estão acostumadas. Porque são mais hierarquizadas, têm uma estrutura maior e tudo mais. Mas aí vem aquela pergunta, né? Professor Lauto Benatti, mas a startup é uma pequena ou uma grande empresa? A startup é uma pequena empresa. Se ela é uma pequena empresa, por que ela utiliza essa nomenclatura? Ah, seria porque é frescura? É porque os empreendedores querem já dar aumentar o cargo deles, dar uma nomenclatura mais bonita do que precisa? Sim, muita gente acaba pensando dessa forma, mas a resposta é nada a ver. O que acontece é que a startup ela começa pequena, mas ela tem um princípio. Qual que é o princípio da startup? Escalabilidade. Isso é diferente das pequenas empresas. A maioria das pequenas empresas, pasme, elas vão continuar pequenas empresas para o resto da vida. O que acontece hoje é que existe uma exceção às pequenas empresas. A maior parte das pequenas empresas continuam pequenas empresas depois de 5, 10 anos. E as startups, elas não foram feitas para serem pequenas empresas ao longo do tempo. Elas começam pequenas e depois elas crescem. Então, ao utilizar a nomenclatura executiva das grandes empresas, o que está acontecendo é que a startup, mais do que um simples capricho, uma simples frescura de utilizar os nomes, ela já está denominando os seus cargos executivos para que no futuro, quando ela estiver maior, já estejam definidos esses cargos, essas funções. Eu sei que muita gente utiliza de maneira incorreta, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu estou preocupado com você que quer utilizar da maneira correta. Se tem gente que está buscando apenas o nome de um cargo, não se preocupe, esse não é um problema meu, nem é um problema seu. Deixa o cara lá se perder aí, ficar feliz com o cargo. Eu, professor Lauto, não estou preocupado com o cargo, eu estou preocupado com os seus resultados. Então, a utilização dessa terminologia C-level, né, C-level, ela vem ao encontro das grandes empresas que estruturadas denominam seus cargos executivos. E as startups se apropriaram então dessa nomenclatura porque elas começam pequenas e depois elas vão crescer com o tempo e já deixam de uma maneira estruturada. Sem meias palavras, sem mimimi, sem apenas buscar nomes bonitos para as funções. Dito isso, no começo da atividade empreendedora da startup, é óbvio que os cargos executivos, né, as funções executivas, elas se acumulam nas costas dos fundadores. Então, ainda que você tenha uma nomenclatura bonita de um presidente de empresa, esse presidente de empresa, que é você, né, que está aí acompanhando, provavelmente é a mesma pessoa que cuida dos documentos, cuida das vendas, limpa o lixo, né, carrega as coisas, faz entrega. Normal, faz parte da jornada. Mas isto não significa que a sua startup ela vai passar o resto da vida desse jeito. Então, definir a nomenclatura não é um simples capricho. Já é um direcionamento
para no futuro você já ter a nomenclatura correta.